Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Entendimento da Bíblia e também você que acompanha pelo Facebook esta live. Nós damos início agora ao estudo bíblico da manhã deste domingo, né? Nós vamos discursar sobre a lição de número 2, né? Que vai falar sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus, tá? Esta lição é a lição de número 2, nós vamos falar sobre o corpo. A primeira lição, nós falamos sobre a tricotomia, né? Corpo, alma e espírito, e agora nós vamos detalhar a respeito do corpo, né? Vamos elevar a Deus em oração, neste momento, para nós darmos início nesta tão abençoada lição da manhã deste dia, e vamos aprender um pouco com a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua bondade, pela misericórdia, pela compaixão do Senhor, pela tua graça. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui nesta manhã deste dia. Aprendemos um pouco mais, cada dia mais aprendendo do Senhor, da tua palavra, da tua verdade. Ilumina, meu Deus, a cada mente, a cada coração que está destinado a aprender um pouco mais do Senhor. Fala conosco e que tudo venha ser para a honra e para a glória e louvor do teu nome santo. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos que acompanham, você pode colocar o seu pedido de oração se você quiser. Você pode estar fazendo algum comentário, alguma pergunta. Nós estamos aqui dispostos a estar interagindo com vocês, né? Lembrando que esse mesmo vídeo que está sendo feito agora no Facebook, ele será repostado, né, no YouTube, que é uma forma de nós gravarmos e alguém poder assisti-lo novamente, tá? Que é o canal Entendimento da Bíblia, que nós postamos também cultos na quarta-feira. Lembrando que nós temos culto nas quartas aqui às 19h30, e aí agora nós temos o início, o pontapé inicial, né? Aí a escola bíblica na parte da manhã do domingo, a partir das 9 da manhã, e você é nosso convidado, né? Nós podemos passar o endereço, caso você um dia queira, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para poder você estar conosco também aprendendo da palavra do Senhor. O texto áureo dessa lição está registrado no livro dos Salmos, capítulo de número 139, e o verso de número 14, que diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A verdade prática da lição fala sobre a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Olha só que verdade poderosa, né? Ainda que a ciência, né? Ainda que o homem tenha inteligência para estudar diversas ciências, né? O Senhor nosso Deus, Ele é o Deus que sabe muito bem como fez, como formou o nosso corpo. Nós vamos ver que Ele nos formou de uma forma poderosa aqui nesta lição, né? Gostaria que minha esposa lesse a leitura bíblica em classe aqui para nós, por favor. Salmo 131. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conhece. Pois puseste o meu interior, entreceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os
teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém. Graças a Deus por esta palavra, né, que o salmista vem aqui trazer à luz a nós a respeito daquilo que Deus fez, né? E tudo conforme um propósito divino. Nós somos criados e formados, né, pela mão poderosa do Senhor nosso Deus, né? E também pelo sopro, que é o fôlego de vida. Nós estamos aqui na introdução, né? Eu vou ler a introdução para vocês. Diz assim a introdução: há séculos o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. Então, aqui a introdução já fala para nós a respeito da constituição e da existência do ser humano, do homem, né, o homem generalizado aqui como homem e mulher, e o corpo humano, como foi feito, né? O próprio salmista fala aqui que antes mesmo, né, dele se tornar um ser humano, e aí vai uma máxima que nós colocamos aqui acerca da vida humana. E aí vai uma pergunta que você pode responder para você mesmo, cada um vai ter a sua teoria, cada um vai ter a sua tese. Onde inicia a vida humana? Onde que ela se inicia? Eu estou falando, por exemplo, do tema muito polêmico que muitos tocam, que é acerca do aborto. Creio que a gente vai até explanar um pouco melhor durante a lição acerca do aborto. A pessoa que é a mãe de uma criança, ela tem o direito ou não tem o direito de abortar o seu filho? Na luz da palavra de Deus, o que nós podemos aprender em relação a esse tipo de atitude, que é uma atitude muito polêmica? Creio que nós que somos cristãos, somos crentes em Cristo Jesus, temos um posicionamento. Creio que a ciência tem o seu posicionamento, e as pessoas que talvez tenham outros entendimentos vão trazer uma resposta diferente muitas vezes, né? Mas a princípio nós podemos estar falando para vocês que nós que servimos a Deus, nós somos a favor da vida, a vida até mesmo antes pela ciência ser tido como vida, ou qualquer outro tipo de tese, a partir de tantos meses, né? Alguns falam 2, 3 meses, que a pessoa passa a ser uma vida. Mas pelo entendimento do próprio salmista aqui, o Salmo de número 139, se você ler detalhadamente, que foi lido aqui os versículos do 1 ao 4 e do 13 ao 18, nós entendemos que o salmista sabe muito bem o reconhecimento. A alma dele reconhece que antes dele sido formado, os seus ossos, todas as partes do seu corpo, o Deus Todo-Poderoso já sabia que ele era uma vida, antes de ser gerado. E aí, qual que é a pergunta, né? A pessoa que é mãe ou pai, talvez, tem o direito de tomar a decisão de abortar o seu filho, de abortar a sua filha. Nós acreditamos que esse direito não compete ao ser humano, porque o dono, aquele que deu a vida, é o Senhor nosso Deus. Existem casos extremos? Existe. No caso, por exemplo, de uma mãe estar correndo
o risco de vida, né? Aquela questão médica, que é muito polêmica também, quando o filho ou a mãe precisa ser decidido quem que vai viver. Aí é uma decisão que compete a toda a família ali naquele momento, né? E aí nós entendemos que, a não ser que Deus ele venha intervir com um milagre para poder dar vida a ambos nesse momento de dilema, né, de dificuldade que acontece, mas só que a família vai decidir isso, né? Esse é um fato mais delicado, né? Inclusive só Deus para dar sabedoria para os médicos, para a família tomar essa decisão. Mas nós, a princípio, vamos a favor da vida. Quanto mais for possível que a pessoa viva, mesmo que ela ainda não exista conforme a ciência fala, nós acreditamos que é a vida, porque o Deus Todo-Poderoso, ele vai nos trazer nessa lição, esta informação, e vamos aprender agora, né? Tópico 1, a maravilhosa obra de Deus. Vou pedir para minha esposa ler, por favor. Do pó da terra, em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, do pó da terra. Gênesis 2:7. Uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência, como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Este mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo o mais que Deus criou no universo. Amém. Glória a Deus. Vamos citar esses versículos aqui para os irmãos entenderem que existem alguns versículos aqui da lição, né? Antes de nós citarmos esse versículo, eu até me esqueci, né? Gostaria que minha esposa, nós aqui louvássemos o hino, né, da harpa cristã, porque também reflete muito bem aquilo que a lição está falando, né? Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 124 da harpa cristã. Pode louvar. Adorai-o, Rei do universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo o seno, grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, régio dominador. Adorai os anjos poderosos, vós que sua glória contemprais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendeis mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grande, centros de milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, régio dominador. Vento, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, serras elevadas, quão grande é seu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, régio
dominador. Alto céu, gramas verdejante, esta sinfonia aumentar. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes pequeninos, dá-lhes verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Que maravilha, né, irmãos? Que a própria palavra de Deus fala que Deus ele conhece todas as coisas. E eu gostaria que você entendesse que ele conhece muito bem antes das coisas serem acontecidas, né? O próprio salmista aqui do Salmo 139 vai falar isso. Deus, nada é extraordinário para Deus. Muitas coisas podem ser extraordinárias para mim, para você, mas para Deus nada o surpreende, porque o nosso Deus, ele tem a sabedoria de todas as coisas. Hebreus capítulo de número 11, que é um dos versículos que está citado aqui na lição, e o versículo de número 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Entenda isso aqui, né? A ciência fala que o mundo foi criado, talvez, do Big Bang. A ciência vai falar que o mundo foi criado de seres anteriores, de outras formas de explicações, mas aqui a palavra de Deus fala que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então nós entendemos aqui, né, e já quebramos esse tabu de você que às vezes é um crente cristão e não tem essa informação, que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Lembra lá no livro do Gênesis, quando o Senhor Deus ele fala, haja luz, de onde ele tirou para poder falar isso, haja luz, né? Ele é o Todo-Poderoso. Eu me recordo das palavras de um pastor, que ele não está mais conosco, faço referência dele aqui, que ele foi um dos pastores que nos ensinou a palavra de Deus, o pastor José Gabriel, né? Faço memória dele, servo do Senhor também, que estava ali conosco, né? E já não está mais aqui presente conosco, mas ele falava algo muito importante, muito interessante, né? O nada nas mãos de Deus é matéria-prima para ele trabalhar, né? Que Deus possa abençoar, né, a sua família, né, seus filhos, enfim. E é algo muito sábio que ele falava, né? Deus não precisa de nada para fazer coisas maravilhosas. O poder da sua palavra é o que importa, muitas vezes, para que algo seja feito, para que uma ação seja feita e uma decisão a ser tomada. Então, Hebreus 11:3, concluindo, fala, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que é aparente? Tudo aquilo que você enxerga nesse mundo, nada daquilo que existe nesse mundo foi feito por outra coisa que Deus criou, porque as outras coisas todas foram criadas por Deus. Então, por exemplo, o homem não veio do macaco, o homem não veio de uma rocha, não veio do Big Bang, ele não veio de uma teoria de evolução, o homem ele não veio de nenhum desses fundamentos científicos. O homem ele foi criado e formado pelas próprias mãos de Deus, o Criador dos céus e da terra. E como que eu sei disso? Eu fui há mais de 2.000, há milhões de anos atrás para descobrir, eu fui lá, eu usei uma máquina do tempo para descobrir
onde foi, todas as coisas, nenhum ser humano vai ter essa condição de fazer, de responder essa pergunta. É por isso que aqui Hebreus fala muito bem que nós reconhecemos isso pela fé. Aquilo que nós não vemos com os nossos olhos, mas nós sabemos que Deus ele fez. Pela fé, nós acreditamos. Assim como Deus constituiu os profetas, os pais da fé, que também é citado aqui na carta aos Hebreus, o Senhor Deus também, ele, de alguma forma, coloca esta fé em nós para entendermos verdadeiramente que ele criou todas as coisas. Minha esposa está com a palavra? Atos 17, 22. E estando Paulo no meio de Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Do 22 ao 28. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e a todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele tivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém. Olha que palavra poderosa que Paulo traz ali no Areópago. Existiam muitos filósofos, historiadores, que você vai estudar aí na faculdade, nas escolas, sobre alguns deles, né? Aristóteles, Platão, Sócrates, têm as suas teorias, mas infelizmente eles não têm a fé, ou não tiveram talvez a fé que nós temos essa oportunidade de compartilhar nesse momento com você. A fé em Cristo Jesus, de que todas as coisas foram criadas pela mão de Deus e o homem foi criado e formado pelas mãos de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Aqui está falando sobre um Deus desconhecido. E essa própria sabedoria que Paulo está falando aqui, nesse Areópago, que era uma reunião de filósofos, uma reunião de pensadores, nesta passagem, que Paulo estava ali defendendo a sua tese. Não sei se você chegou a defender a sua tese quando você fez o seu mestrado, ou se você às vezes ainda não chegou a fazer um mestrado, nós temos que defender a nossa tese. Paulo estava literalmente defendendo a sua tese, que existe um Deus, que aqui na palavra fala como Deus desconhecido, porque ele não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Ou seja, Deus ele não tem um espaço físico limitado para ele poder estar. Deus ele está em todas as partes. Em qualquer lugar que nós vivemos estar, Deus ele está observando tudo aquilo que acontece. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E Paulo fala aqui claramente que aquele altar que estava sem uma imagem de escultura naquele lugar, estava falando que se referia ao Deus desconhecido, porque ele não habita, não tem como ele ficar em um lugar específico, físico, né? Então, olha só que coisa maravilhosa. E Deus, ele colocou o quê? Fôlego de vida. Ele fez que a gente respirasse, formou os nossos ossos, né? Então, Paulo fala aqui na carta que ele escreve, Atos, melhor dizendo, capítulo número 17, 22, 28, a defesa da sua tese. Alguns dos filósofos ali, eles acreditaram na tese de Paulo, mas muitos falaram que a gente vai
deliberar em outro momento essa tese que Paulo está falando, né? Olha só que oportunidade que eles tiveram de reconhecer o senhorio de Deus, né? Então não faça diferente, né? Reconheça esse senhorio desse Deus todo-poderoso, desse Deus maravilhoso. Eu sei que Deus também deixou a ciência, o homem é dotado de conhecimento, de sabedoria, mas nada pode ultrapassar o conhecimento, né? A sabedoria de Deus. Por isso que nós atribuímos a Ele a glória, o louvor e a majestade, né? Então, que Deus possa abençoar a sua vida com esta palavra, que Deus possa esclarecer cada dia mais, né, esta palavra tão maravilhosa. Vou ler também Romanos, capítulo de número 11, dos versículos 33 ao versículo 36, que também é um dos versículos citados aqui nesse primeiro tópico, que fala assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Então, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É glória para quê? Para Deus. O homem ele quer buscar a glória para si muitas vezes. Mas isso não foi determinado para o homem. A glória, Deus ele não reparte com ninguém. Porque o Deus Todo-Poderoso sabe muito bem que se o homem repartir a glória com outra coisa, com outro ser, com algo que não seja Deus, isso se torna uma idolatria e o diabo vai pegar essa parte e vai falar que essa pessoa deixou de servir a Deus. E aí o diabo, que ele, na verdade, ele advoga em desfavor do ser humano, ele vai querer condenar o ser humano. Veja como que é a artimanha do diabo, para que o homem ele deixe de adorar a Deus e passe a adorar outra coisa, como a criatura, como as próprias pessoas, ou os animais, ou até astros muitas vezes, né? Estrelas, alguns adoram estrelas, astros. Por que o diabo quer fazer isso? Tirar literalmente o foco do ser humano, da humanidade, de que a glória pertence somente a Deus. A Ele sempre e eternamente seja dada a glória. No tópico 1 fala isso, né? Então nós entendemos que nós somos aqui feitos do pó da terra, né? Do pó da terra, que diz assim, ó, em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, entre parênteses, do pó da terra. Aí tem um termo aqui, Adama, ou Adamá, em Gênesis 2:7. Gostaria que minha esposa lesse para nós, enquanto ela vai procurando Gênesis 2:7, uma estrutura magnífica composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Como Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa, como que um ser vivente, o ser humano, o mais inteligente, o mais conhecedor, o mais sábio que existiu na face da Terra, poderia criar um próprio outro ser humano, né? Como que ele ia fazer? Se até hoje ele não conseguiu, né? A genética, a biologia, não conseguiu, né? Hoje, para que o ser humano possa ter vida, ele precisa de um outro ser humano para poder ser gerada uma vida. Não é gerada uma vida de uma outra forma, se não for pegar o DNA, se não for pegar materiais do próprio corpo de um outro ser humano. Por quê? Porque Deus, ele tem todo esse entendimento, né? Ele fez todas essas coisas, né? Então, esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo o mais que Deus criou no universo. Pode ler, por favor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém. Então, Deus o que? Ele soprou. O que Deus soprou? Certamente Deus soprou dentro de nós algo que vinha dentro dele mesmo. Então nós temos dentro de nós
aquilo que é de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Os outros seres que Deus criou, os animais, quer sejam plantas, ele não tem esse privilégio, na verdade, de receber, de ser criado e formado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, o ser humano foi de uma forma muito maravilhosa e diferente, né, daquilo que os outros demais seres foram criados, né? Gostaria que a minha esposa lesse e você pode comentar também, minha esposa, por favor. Primeiramente, a gente quer pedir desculpa por alguns barulhos, irmãos, né? Porque, como bem já sabe, aqui a gente abriu nossa casa, né? A nossa varanda aqui na frente, né? A famosa garagem. E às vezes passa carro, o cachorro late do lado, né? Tem alguns barulhos, e pessoas passam na rua. Então, às vezes, isso pode dar uma interferida, mas é isso que acontece, é vida real, né? Então, só para concluir, presbítero Leonardo, eu queria dizer lá em Atos, né? No livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 26. Porque, às vezes, nós achamos, irmãos, que sem conhecer a Deus, ou sem temer a Deus, sem ter a fé em Deus, né? Nós achamos que nós somos dono da nossa vida. Verdade. Nós achamos que nós fazemos com ela aquilo que nós queremos. Só que se nós olharmos para a verdade, nós não somos donos de nós. Primeiramente, nós não controlamos, né, nenhuma gripe. Uma vez eu ouvi o presbítero Fagner dizendo aqui, o irmão Fagner dizendo que como que nós somos donos do nosso próprio nariz se nenhuma gripe a gente pode decidir se a gente pega ou não pega, não é? Então, se nós fôssemos donos, se nós tivermos autoridade nas nossas vidas, nós escolheríamos, mas não, né? Nós não temos escolha. Nem do nariz. Nem do nariz, né? Então, fica escorrendo durante o resfriado e você vai controlar. Então, como você é dono do seu próprio nariz? Como você é dono da sua vida? Não é, né? Deus que é. É lógico que nós temos escolhas, mas o dono da vida é Deus. Então, aqui, ó, no versículo 26, né? 25, perdão. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração. Olha só. Então, como você é dono, como eu sou dono de algo? Não somos, né? Somos dono das nossas escolhas, do certo e do errado. Aí sim. É verdade. Nós seremos cobrados de nossas decisões, né? Então, Deus nos deu esse livre-arbítrio, né? De sabermos retribuir a glória a Ele ou a glória é outra coisa. Cada um compete a cada um decidir isso, né? Lá na frente, vamos dizer assim, a conta vai chegar, né? Será que o saldo vai ser positivo ou vai ser negativo, né? Portanto, com sabedoria, né? Se você ainda talvez não faz isso, né? Retribua as coisas para Deus, glorifique a Deus que fez todas as coisas, né? Então, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, como o próprio Paulo fala, retribua a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o poder, né? Agora compete a nós decidirmos muitas coisas, sim, né? Deus nos deu sabedoria para nós decidirmos, desde que decidimos sabiamente. Caso você tenha dúvida de alguma decisão, ore, busque a Deus. A própria palavra fala, busque sabedoria que Ele dá liberalmente. E você vai ter sabedoria para tomar a sua decisão. Nessa questão, às vezes, tão difícil, tão dificultosa. Mas você precisa ter esse diálogo com Deus, né? Converse com Deus, Ele sabe a melhor forma de você sair dessa situação. Vamos ver aqui sobre o tópico 2. Vou pedir para minha esposa ler para nós, por favor. Vamos lá, né? Deus, o autor da vida, de uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, e em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Gênesis 1:27. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as escrituras mostram que assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Amém. Então nós entendemos aqui que Deus ele criou o ser humano, né? Criou e formou o ser humano, e a primeira mulher, a mãe dos viventes, é Eva.
nós discordamos de muitas teorias, inclusive você vai ver em alguns vídeos, talvez aí pela internet, em redes sociais, acerca de uma personagem que muitos falam acerca dela, que se refere a Lilith. Você já deve ter ouvido falar dessa Lilith. E algumas teorias falam que essa Lilith, ela se rebelou contra Adão, ela não quis ser submissa, ela fez uma parceria, uma união com o diabo, o próprio diabo. Nós consideramos que essa teoria ela cai por terra, porque essa teoria ela não é uma teoria bíblica. A Bíblia não fala detalhes dessa Lilith. Nós não entendemos que outro tipo de arquivo, outro tipo de livro, outro tipo de fonte que a humanidade, o ser humano busque, é maior do que a Bíblia Sagrada. É muito delicado nós falarmos isso, por quê? Porque algumas pessoas, elas não acreditam 100% naquilo que a Bíblia fala. Infelizmente, tem pessoas assim. Na verdade, tudo aquilo que você fala a respeito da pessoa de Deus, você vai ver referência na própria palavra de Deus. Não existe outro livro que possa explicar melhor acerca daquilo que é Deus. Existem outras literaturas, outras disciplinas que até mesmo nós que servemos a Deus podemos discursar, relatar, mas não de forma que venha distorcer a palavra do Senhor. Ela é inerrante à palavra de Deus, ela não é. Então nós entendemos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é um norte para a nossa vida. Não caia em falácias, aquilo que pessoas postam. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, ore, busque o Senhor, tire suas próprias conclusões. Não vá na ideia de pessoas que têm formação de opiniões erradas, errôneas. Leia a palavra do Senhor. Para nós, a Lilith, ela não é um ser que existiu de forma que fez com que traísse Adão e fizesse todas essas coisas. Não temos detalhes bíblicos para falar sobre isso, mas não podemos falar verdadeiramente aqui que a mãe dos seres viventes, a mãe de todos os seres viventes, é Eva, porque Gênesis 1 e o versículo 27 vai falar sobre isso. Diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Primeiro, Deus, ele cria o homem como macho e fêmea. Qual que é a outra conclusão que nós temos aqui, em Gênesis 3 e o versículo de número 20? E o que fala Gênesis 3 e o versículo 20? E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. A mãe de todos os viventes aqui é Eva, não é Lilith. Não tem nada de Lilith na Bíblia. A Bíblia não fala nada de Lilith acerca de que personagem que ela é, não detalha. Que exemplo que essa Lilith pode trazer para nós? Nenhum. Sabemos que a mulher ou a esposa de Adão era Eva, e ela foi a criadora de todos os seres viventes. Então, não coloque teorias caraminholas na sua mente acerca de um personagem que, na verdade, não tem detalhes, assim como tem a palavra de Deus, riqueza de detalhes acerca de Eva, de Adão e os outros demais personagens. Fique com a palavra de Deus, não deixe que um vídeo ou alguma outra coisa que circula na rede social venha tirar o seu entendimento do conhecimento da verdade de Deus. Então, Deus, ele é o autor da Bíblia. Aqui concluímos esse tópico 2, que ele fez e formou Adão e Eva diferentemente dos outros seres. Então nós entendemos que Eva é a mãe de todos os viventes. Adão foi feito primeiro, né? E depois vem Eva, que é a mãe de todos os viventes. Minha esposa, ela queria um versículo aqui. Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Glória a Deus, né? Olha só que coisa maravilhosa, né? O próprio Deus aqui falando do ministério inicial de profeta, né, para o Jeremias, né, que ia ser profeta, né?
Jeremias tinha medo, uns chamam ele de profeta chorão, ele não queria fazer muitas coisas, mas Deus ele colocou Jeremias na posição. Sabia que ele tinha capacidade para isso. Então, antes de se formar, né, dentro da mãe, aqui, a própria palavra de Deus fala que Deus já conhecia Jeremias. Então, antes de você ser criado e formado pelas mãos de Deus, Deus já conhecia quem era você. Nada surpreende a Deus. Eu costumo dizer que Deus ele não prova o ser humano para conhecer melhor o ser humano. Deus ele já conhece nós muito mais do que você imagina. Na verdade, Deus nos prova para que nós venhamos conhecer a nós mesmos. Muitas vezes nós não sabemos o que vamos fazer ou deixar de fazer, mas Deus sabe de todas as coisas. Nada surpreende a esse Deus tão maravilhoso, né? Vamos para o tópico, subtópico 3, que diz assim: a individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu, pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, né, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção, e conduzida em temor, amor e devoção. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o aborto, né? A individualizada formação integral, né? Deus ele formou, né, de uma forma individual cada ser humano, colocando dentro dessa individualidade, né, o corpo, a alma e o espírito. Cada um tem essa individualidade. Todo ser humano ele tem essas três coisas que nós chamamos de tricotomia, que é o corpo, a alma e o espírito, né? Minha esposa quer ler alguns versículos. Gênesis 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Então, aqui a palavra conhecer, ela se refere ao ato sexual propriamente dito entre marido e mulher, né? A relação em que um homem e uma mulher têm para gerarem, melhor dizendo, os seus filhos. Então, Adão e Eva, eles se conheceram e tiveram Caim, depois Abel, e depois os demais viventes foram assim, né, sendo nascidos continuamente, né, conforme a própria palavra de Deus registra, os demais filhos e filhos dos filhos, e aí a terra ela é povoada. Então nós acreditamos que a cada momento que esse ser, cada ser vinha, ela colocava dentro de cada um desses seres o corpo, alma e espírito, né? Macho e fêmea é necessário para reproduzir um ser humano, né? Se não tiver as duas partes genéticas, tanto homem e mulher, ou macho e fêmea, não é possível ser reproduzido por ser humano. Homem e homem não reproduz um próximo ser humano. Mulher e mulher não reproduzem um próprio ser humano. A ciência não vai de maneira nenhuma conseguir fazer esse feito. Porque esse feito, irmãos, é por Deus, é Deus que faz isso. Se ele falou e determinou que é macho e fêmea, então será macho e fêmea. E pronto, acabou. Não adianta o ser humano querer distorcer aquilo que, na verdade, Deus formou. A família começa pelo macho e fêmea, Adão e Eva. Então essa é a base que nós cristãos, crentes em Cristo Jesus, temos que ter. O diabo quer que a pessoa, o ser humano, distorça o conceito de família. Mas por que o diabo quer? Porque, novamente, eu vou bater nessa tecla. Porque o diabo quer que o ser humano deixe de dar a glória para aquele que fez todas as coisas, que é o Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, né? Olha como o diabo usa de sua sutileza para enganar o ser humano, para que ele possa ser enganado e ele ir para um caminho de perdição, um caminho de mentira. Olha ver. Salmo 33, 15.
Ele é quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Tá vendo? Deus, ele contempla todas as coisas, né? Vamos ver um pouco sobre o aborto agora, que aqui fala sobre o ventre, né? A questão da decisão, né? As escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre, né? Vamos entender primeiro essa teoria. Gênesis 25 e 22, depois tem aqui Lucas 1, do 15 ao 39, e também tem Gálatas 1, verso 15. Então aqui a palavra de Deus traz para nós a luz que existe vida sim lá no ventre, né? Claramente a existência de vida humana completa ainda no ventre, né? Para aqueles que são defensores do aborto, né? Vamos ler aqui Gênesis 25 e 22, depois Lucas 15, né? Lucas 1 e 15, aliás. Pode ler, minha esposa. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é porque sou eu assim, e foi e perguntar ao Senhor. 22, né? É o Gênesis 22, né? Essa passagem nós estamos falando aqui sobre Esaú e Jacó, que eles brigavam dentro, no ventre da sua mãe. Né? Depois nós entendemos que quem vai primeiro é Esaú, e o anjo, né, que aparece lá para poder explicar à mãe acerca daquilo que vai acontecer, o menor dominaria sobre o maior. Então a gente entende que já no ventre eles já estavam ali brigando. Como que dois seres ainda nem se formaram podem fazer isso, né? A própria palavra fala que no próprio ventre a vida, já existiam duas nações dentro do ventre de uma mãe. Como que o ser humano poderia discernir isso? E hoje você vê quem são essas nações, né? As nações que nasceram de Esaú e as nações que nasceram sobre Jacó, né? Todas elas existem ainda hoje, né? E muitos discutem, debatem, brigam, né, entre si até os dias de hoje. Mas olha que coisa maravilhosa, o poder da palavra de Deus, que eu acho interessante aqui, que é uma coisa que lá desde o ventre Deus ele já sabia que existiam duas nações. Nem existiram, nem foram formados direito os ossos das crianças. Deus já sabia de todas as coisas. Então significa que existe vida assim no ventre, né? Vamos ler agora Lucas, né, capítulo 1, versículo 15 e depois o 39 a 44. 15, primeiro, Lucas 1 e 15, né? Pode ver. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas de uma cidade. 39 até o 44. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Amém, isso mesmo. Muito bem, irmãos. Aqui nós estamos falando de João Batista. João Batista que era primo de Jesus. Isabel, né, gerou João Batista, Maria gerou Jesus. E no ventre, eles já compartilharam esse relacionamento. Antes de nascerem ambos, né, vê que Isabel vai até a casa de Maria, vai conversar com Maria, e a criança ela salta ali de uma forma maravilhosa no ventre, né? Um salta como se falasse, se conversassem antes mesmo de ser dado à luz, como a gente fala hoje em dia, né? Serem gerados pelas suas mães, né? Aí nós estamos falando de João Batista e Jesus. E olha só o que João Batista, o que Jesus ele tem de tão importância, referência para as nossas vidas, né? Um preparou o caminho para o Messias, João Batista, e o Senhor Jesus, né, veio e pregoou o reino de Deus para nossas vidas, né? Então, olha só, antes de serem saídos do ventre de suas mães, Deus já os conhecia, Deus sabia de todas as coisas, assim como Deus conhece você, né? Talvez você pode estar imaginando, né? Eu sou uma obra do acaso, algumas pessoas
usam esse termo. Não pense assim, o diabo que quer colocar palavras na mente do ser humano que faz isso. Não, você não é obra do acaso. O meu pai, a minha mãe não queria que eu nascesse, que eu fosse abortado ou abortado. Não pense dessa forma. Eu falo que tudo tem um plano e um propósito da parte de Deus. Se Deus te deu vida, ainda que talvez seu pai e a sua mãe não quisessem que você nascesse, que você tivesse vida, Deus tem um propósito na sua vida. Amém. Sua vida foi gerada porque Deus permitiu. E certamente sua vida só tem um propósito da parte de Deus. Se Deus não quisesse que você continuasse, Deus não ia permitir que você nascesse. Então fique com essa palavra, né? Essa palavra de ânimo, essa palavra que eu acredito pela fé que Deus tem um propósito, ainda que seu pai e sua mãe não quisessem que você desse continuidade. Deus, Ele quer, porque Ele conhece você. Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Vamos para o subtópico 3? Ah, tá. Pode ler mais um versículo, por favor. Gálatas 1:15. 1:15, né? Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Amém. Veja bem, o que nós queremos concluir esse subtópico aqui para o 2 para o subtópico 3? O aborto, nós não consideramos o aborto como algo que seja correto. Né? Nós não podemos tomar a decisão por uma vida que está no ventre, a não ser que esteja em risco de vida a própria mãe. Né? Existe também aquele que chama de anicéfalo, quando a criança não está formada, né? Ela não está totalmente formada no ventre da sua mãe. Né? Aí uma decisão que tem que tomar a família, nesse caso. Né? Mas essa decisão não é uma decisão que você tem que orar a Deus para saber tomar essa decisão. Cada decisão dessa forma, desses quesitos que nós falamos aqui, a família vai ter a sua particularidade para tomar a sua decisão. Né? Então, significa que a criança que está no ventre, nós temos que amar essa criança. Tanto mãe quanto pai tem que amar. Né? Muitas vezes você, pai, você, mãe, você não planejou, vocês não planejaram essa gravidez, ela veio de repente, mas ame essa criança, porque é uma vida. E você não sabe muitas vezes qual que é o propósito de Deus que tem para essa vida que está ainda no ventre. E é por isso que nós defendemos a vida, porque nós não temos o total conhecimento daquilo que Deus faz na vida de uma pessoa. Olha só, às vezes pode ser que essa criança, que às vezes não foi nascida, não foi gerada, vai ser tão grande diferença na vida de muitas pessoas. Você imagina isso? Que coisa maravilhosa, essa criança, que muitas vezes você pode estar querendo rejeitá-la. Ela pode ser uma arma poderosa nas mãos de Deus para salvar almas, para pregar, para fazer a vontade de Deus. Então, não decida somente por você. Não deixe que o diabo coloque palavras negativas na sua mente. Que você tenha uma sabedoria da parte de Deus. Ore a Deus para saber qual que é a melhor decisão a ser tomada. Tá bom? Subtópico ponto 3, né? Clique para a esposa dele, por favor. O corpo é a glória de Deus. Já foi lido assim? Já, né? Já foi lido. Isso mesmo. O divino tecelão, em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano, no ventre materno, apresentando Deus como tecelão. A Bíblia, na versão tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina, descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Muito bem. Então nós vemos aqui acerca do corpo e a glória de Deus, né? O divino tecelão. Né? Quem que é o divino tecelão? Deus, né? Ele que teceu os nossos ossos, os tecidos. Você
vai estudar na ciência a respeito dos órgãos, né, a respeito dos ossos, a respeito do sistema nervoso central, você vai ver coração, olha só que coisa maravilhosa se você observar o coração, os rins, você vai ver os pulmões, né, você vai ver cada órgão no seu devido lugar, né? O sangue bombando, você já percebeu que o seu corpo ele não para? O seu corpo é semelhante a uma máquina, ele não para. Olha só que Deus maravilhoso que fez o seu corpo, que formou o seu corpo. Já percebeu que você não pode ficar sem o ar que você respira? Quem que nos dá esse ar que nós respiramos? Esse Deus maravilhoso. Você imagina se Deus ele tirasse esse ar que nós viemos respirar? Então Deus ele é tão grande que ele nos dá essa oportunidade de fôlego de vida. E quando uma pessoa parte, quando ela parte dessa vida, certamente na sabedoria de Deus, Deus tem toda a explicação. Às vezes nós não temos essa explicação, mas as pessoas elas partem ou com mais anos de vida, ou menos anos de vida, mas Deus ele sabe de todas as coisas. Por isso que nós temos que saber que Deus, ele é o tecelão, como diz a lição, ele teceu, né? Pode ler, por favor, minha esposa. Salmo 139, 13. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa, como Deus ele faz os rins próprios do ser humano, né? Ele faz não somente os rins, mas cada um dos órgãos que nós citamos, coração, né? Dentre outros, pulmões, né? Todos os órgãos do ser humano são formados de uma forma maravilhosa, né? Nós vamos para o subtópico 2, entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 139, 14. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão: a minha alma o sabe muito bem, entre aspas, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual correta, gerando quietude interior quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação, né? Romanos 1, versículo 18 ao versículo 32. Em Romanos 1, para resumir, aqui minha esposa está vendo ali, resumindo, né, significa que a criatura ela deixou de dar glória ao Criador e passou a dar glória à própria criatura, né? Ou seja, deveria ser elogiado, glorificado o Deus verdadeiro, mas só que ele passa a elogiar a criatura. Pode ler, minha esposa, por favor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu tempo, o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo: ser sábios, tornando-se loucos, e mudando a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrupédes, e de répteis,
pelo que também Deus os entregou às consciências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Até o 32. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o seu uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que conviam ao seu erro. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis, descontratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Amém. Deus, ele não poupa em nenhum momento na sua palavra as verdades acerca das pessoas que se afastam dele também. Nós entendemos que o ser humano aqui, nessa carta aos Romanos, Paulo, ele vem trazer uma realidade muito forte acerca do ser humano, que ele literalmente ele deixa Deus de lado e passa a adorar ele mesmo, né? Aquilo que não é uso natural, ele está falando aqui claramente na palavra. Nós não podemos rasgar as páginas da palavra de Deus. Se o ser humano decide ir contra aquilo que a palavra de Deus fala, ele vai decidir depois, futuramente, as consequências. Interessante que não ele é o julgador, não é o ser humano o próprio julgador da sua vida. Existe um Deus que vai julgar todas as nossas ações. Então nós temos que tomar muito cuidado com as ações que nós vamos tomar. Vamos adorar a criatura, vamos adorar a Deus. Nós temos que ter a sabedoria de que Deus é a melhor opção para nós. Se você quer adorar a criatura, você tem um livre-arbítrio, claro que você tem um livre-arbítrio, mas Deus, ele não determinou isso na sua palavra. Ele não quer que isso seja feito, porque Ele não quer que você vá para um lugar de perdição. Olha só como Deus te ama. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você vá semelhante a essas pessoas que estão citadas aqui no livro de Romanos. As pessoas passaram a adorar a criatura. Adoraram tanto a criatura, eu estou falando com minha esposa aqui, tanta criatura, que o homem passou a desejar, o homem do sexo masculino, passou a desejar o outro homem do sexo masculino. Né? Paixões infames, de tanto idolatrar a própria criatura. E a mulher passou a adorar, a idolatrar, né, a própria mulher, tanto que ela começou a ter desejo carnal, mulher por mulher e homem por homem, dizendo aqui que eles se inflamaram um para com o outro, distorcendo aquilo que é a palavra de Deus. Nós não acabamos de falar que Deus criou macho e fêmea, e para reproduzir uma vida humana precisa do macho e da fêmea, né? Que até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Até a mulher. Isso aqui, irmãos, foi escrito há muitos e muitos anos atrás. Até hoje acontece isso. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros. Pois então, nós falamos para você. O que você quer? Você quer viver a verdade de Deus ou você quer desafiar o destino? Então, pense bem, né? Deixe que o Espírito Santo te convença do pecado para que você possa sair do laço do diabo
e você possa ser convencido que Deus é a melhor opção para a sua vida, tá bom? Vamos continuar aqui por causa do tempo, irmãos. Nós estamos no subtópico ponto 3. Então nós entendemos que a Ele é sempre dada a glória, o louvor, né? Através também do nosso corpo. Nosso corpo foi feito para glorificar a Deus. E olha para você, principalmente mulher, né? Você moça, você mulher, muito cuidado com o seu corpo. Não mostre as partes íntimas. Eu já vou falar assim de uma forma mais clara aqui. As curvas do seu corpo. Não fique mostrando as suas partes íntimas para as pessoas. Deus não destinou que você coloque esse tipo de propósito no seu coração, para que você mostre o seu corpo, exponha o seu corpo para as pessoas, né? Você pode fazer isso quando você estiver juntamente do seu esposo, futuramente você tiver um relacionamento, um matrimônio, sim, você pode fazer isso. Mas não para que as pessoas venham, porque o seu corpo, conforme a palavra de Deus, assim o apóstolo Paulo nos diz, é templo do Espírito Santo. E você, homem também, por mais que a mulher talvez tenha essa atitude, homem também muitas vezes pode fazer isso, ficar mostrando o seu corpo. Não faça isso também. O seu corpo, que é templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Tá? Subtópico ponto 3, o perigo dos extremos. Veja, pode ler minha esposa, por favor, desse tópico. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamentos como o maniqueísmo e platonismo, nossa, que palavra difícil, hein? E gnosticismo, e espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Levítico 19. Por outro lado, há narcisismo moderno marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. E aqui vai ter os versículos. Amém. Glória a Deus mais uma vez. Talvez nós não vamos ler mais os versículos, porque há pouco tempo para nós concluirmos esse estudo bíblico, né? Nós não queremos extrapolar o tempo também. É muito importante nós citarmos os versículos da Bíblia, mas como o tempo está escasso, talvez nós vamos limitar mais nos comentários aqui. Né? Por exemplo, a gente não vai aprofundar nessas teses, que é o maniqueísmo, o platonismo, o gnosticismo, a gente não vai aprofundar aqui devido ao tempo. Mas o que nós podemos resumir daquilo que foi lido aqui, né? Os perigos dos extremos, né? O que é mais importante? Já que nós aprendemos na primeira lição que nós somos formados de corpo, alma e espírito. O que é mais importante para você? O seu corpo, que é essa matéria física, né? Que nós chamamos de pó. A alma, que é a parte pensante sua, que é a sua mente, que a psicologia estuda chamada psique ou mente. Ou o espírito, aquilo que na verdade está em contato direto com Deus. O que é mais importante para você? Né? As coisas materiais. O que é o material aqui, dessa tricotomia? O corpo nós aprendemos que é a parte material do ser humano. Mas alma e espírito são partes imateriais. Você não pega com as suas mãos. São coisas imateriais. E aí o que nós falamos aqui? O que o autor aqui da lição diz? Quantas pessoas investem dinheiros em estética, né, na sua forma física, gastam para deixar melhor o seu corpo, né, para deixar o seu corpo mais vistoso, nunca está satisfeito. Quantas pessoas gastam rios de dinheiros e não estão satisfeitos com o seu corpo? Né? Você não está satisfeito com aquilo que Deus fez com você? Você não está satisfeito da forma que Deus te colocou na face da terra?
né? Eu sei que muitas vezes os procedimentos é por causa de saúde, mas nem todos eles são saúde. Alguns procedimentos é por pura vaidade. E aí, o que você está investindo na sua alma? Naquilo que é imaterial. E o que você vai prestar as contas para Deus? Você vai prestar as contas para Deus daquilo que é o corpo, alma e espírito? Então você tem que entender que o seu corpo você não pode usar de qualquer maneira. E não pode colocar o seu corpo para ele ser mutilado. Você que muitas vezes tatua o seu corpo. Se você ainda não tatua, não faça isso, né? Porque você está mutilando o seu corpo. Você está machucando, ferindo algo que Deus fez com todo carinho. Se Deus quisesse que você tivesse uma tatuagem, Ele antes de nascer, Ele colocava a tatuagem em você. Não mutila o seu corpo. Não coloca o seu corpo para que venha degradar a imagem. O diabo ele quer degradar a imagem do ser humano. Ele quer que o ser humano ele denigre a sua imagem. Aquilo que Deus fez. Certamente Deus ficaria muito triste se você fizesse do seu corpo aquilo que Deus não quer que você faça. Então vamos resumir esse tópico aqui. Que o nosso corpo, nós não somos donos de nós mesmos. Ao Deus Todo-Poderoso que nós temos que prestar as contas daquilo que Ele nos deu. É como se Deus emprestasse para você esse corpo. Esse corpo não é seu, pertence a Deus. Você tem que saber cuidar dele, daquilo que Deus fez. Porque futuramente, quando você estiver com o Senhor na glória, Deus te dará um novo corpo e ele não será corrompido. Um corpo de glória, um corpo muito maravilhoso. Olha só que palavra de promessa. E quem que tem essa palavra de promessa? Nem o ser humano, nenhum dos filósofos, historiadores ou religiosos que existiram tem esse poder para poder falar que você vai estar num lugar com um corpo de glória. Somente a verdade, a palavra de Deus tem essa autoridade de falar que você vai ter um corpo de glória. Tá? Vamos para o ponto 4, que é princípios ou regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus, né? Aplicado às práticas mais simples de nosso cotidiano, é um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas e inflexíveis que podem nos levar ao legalismo. Devemos sempre refletir o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos. Isso é muito importante aqui que o autor está falando. As regras. Será que esse procedimento que você está fazendo no seu corpo é para glorificar a Deus ou é para somente agradar a você? Ou agradar outros, né? Será que você está fazendo para agradar o ser humano ou você mesmo? Entenda uma coisa. Paulo fala claramente na palavra do Senhor. Tudo que você faça, faça para a glória de Deus. Então, nem mesmo o nosso corpo nós temos o nosso domínio. Assim como a minha esposa acabou de falar aqui a expressão que nós não somos donos do nosso próprio nariz. Né? A gente já falou até de uma forma aqui engraçada. Quando você pega um resfriado, se você é o dono do seu próprio nariz, então você conseguiria parar de escorrer o seu nariz quando você está durante um resfriado. Mas nem isso você consegue. Então, as pessoas usam essa expressão, né, que é dona do seu próprio nariz. Então, como que ela vai parar? Ela não consegue parar. Por quê? Porque Deus que tem o próprio domínio do seu corpo. Nem nós mesmos temos o nosso próprio domínio. Por isso nós temos que glorificar a Deus também com o nosso corpo. E aonde nós vamos prestar conta? Nós vamos prestar conta também da nossa alma. Porque o primeiro princípio de todas as coisas, as nossas ações, vem da alma. A alma decide fazer o que é errado. Muitas vezes usa o corpo para poder fazer aquilo que é errado. Entendeu? Vamos para o tópico de número 3. Antes minha esposa vai ler aqui alguns versículos. Só lendo 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, qualquer coisa seja para a glória de Deus, né, não? Graças a Deus por isso, né? Tópico 3, o último tópico, o corpo e a coletividade. Pedi para minha esposa ler, por favor. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis, isto é, explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Por isso, temos necessidades e deveres que vão além de nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados social
ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais que exigem o envolvimento do corpo. Tiago, né? Como está na nossa comunhão? Como está na nossa comunhão? Amém. Aqui nós entendemos que o ser humano, assim como você aprende também na escola, na faculdade, ele é um ser coletivo, ele não é um ser individual, né? O ser humano ele não é feito para viver sozinho. Você, ser humano, homem ou mulher, você não pode conviver somente consigo mesmo. E eu falo isso porque hoje existe, por exemplo, a depressão, que é uma doença que a ciência tenta explicar e não consegue. E o ser humano, na verdade, ele não foi feito para ficar sozinho. O inimigo coloca palavras para que você fique isolado, para que você não conviva com as pessoas. Não é isso o real propósito, o real objetivo que Deus colocou você na Terra. Deus colocou para que você dialogasse, conversasse com outros seres humanos. E existe a tecnologia, assim como também ela nos ajuda a levar a você a esse conhecimento, que é, por exemplo, um computador, um celular, que existe essas tecnologias hoje, elas são muito boas, são muito viáveis para muitas coisas, mas não somente para o relacionamento. Você precisa se relacionar, ter muitas vezes contato próximo, né, das pessoas, até mesmo um contato físico como um abraço, um aperto de mão. Muitas vezes os seres humanos eles precisam viver. Olha só, lembrando de algum tempo atrás, que foi o momento da pandemia que nós passamos. Você sabe muito bem quais foram os momentos de aflição que você que sobreviveu passou. Teve que ficar isolado na sua casa. Você não podia sair da sua casa. Olha para você ver, é só você lembrar, né, algum tempo atrás, alguns capítulos anteriores da nossa vida, vamos dizer assim, como que nós vivemos, nós passamos e nós vencemos. E não tem coisa melhor que você estar diante da comunidade, diante das pessoas, conversando, falando, né? E inclusive falando como nós estamos falando aqui, acerca das grandezas de Deus. Então o ser humano ele é um ser sociável, ele precisa se comunicar. Não se prenda somente na tecnologia, você jovem, adolescente, que fica de uma forma virtual aí nos jogos, que fica aí nesses aplicativos que você baixa no seu celular, no seu computador, não sei, né? Procure conversar com seus amigos, com as pessoas mais próximas de você, com a sua família, de uma forma física, né? Não somente pela rede social, mas converse com as pessoas, né? Isso é sadio, isso é agradável aos olhos de Deus, né? Vamos para o tópico 2, subtópico 2, que diz assim: a prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Então você que se reúne, né, na sua igreja, você faz muito bem isso. Você está se reunindo com as demais pessoas, compartilhando a fé, desde que seja a fé genuína em Cristo Jesus. Nós, eu e minha esposa aqui, estamos de portas abertas para pessoas vir, né? Você é nosso convidado para vir aqui às quartas-feiras. Nós temos culto às 19h30, nós abrimos até a porta do nosso lar. E nesse momento que nós abrimos a porta do nosso lar, não é somente o nosso lar, é a casa de Deus, em que Deus se manifesta, está presente nas nossas vidas, né? Então, nós nos edificamos fazendo isso, testificando das grandezas de Deus. Deus, desde a antiguidade, se você observar na sua palavra, Ele reúne o seu povo para adorá-lo, para glorificá-lo, para testificar das grandezas de Deus. Coisa maravilhosa é isso, nós reunirmos para glorificarmos e testificarmos da grandeza de Deus. Se você puder, né, você que está assistindo esse vídeo, comparecer aqui, você é nosso convidado.
para nós juntamente, como uma comunidade, como irmãos em Cristo, como pessoas que estão professando a mesma fé, aprendermos um pouco mais dessa maravilhosa palavra do Senhor. Isso é salutar, isso é maravilhoso, é uma bênção de Deus nós convivermos. Então não deixe de congregar, não deixe de buscar e testificar das grandezas de Deus, onde você estiver, na comunidade, nas pessoas que falam e professam a mesma fé, você vai ser edificado, cada vez você vai ter um alimento espiritual para a sua vida e vai aprendendo, crescendo nessa caminhada com Cristo. Pode falar, minha esposa, sobre o tópico 3, né? Tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no tempo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento enfatizam o aspecto corporal e intenso da adoração. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor a seu nome. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares, tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação podem nos distrair ou deixar inertes no culto. Até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Amém. Gostaria que minha esposa fizesse algum comentário acerca desse subtópico para nós. Sim, como o comentarista já resumiu aqui, né, irmãos? Nós sabemos que toda essa tecnologia é muito bem-vinda desde que nós sabemos usar, né? E se nós deixarmos que a vontade, sempre à vontade, desde criança aos mais velhos, adultos, não importa a idade, né? Isso te domina. Se você deixar, isso acaba te dominando. Tanto a TV, como o celular, as redes sociais, né? Isso domina. Isso é a nossa carne desejando o tempo todo essas coisas da carne. Mas, se com o domínio, né, deixarmos não dominar pela carne, mas sim pelo Espírito, se nós sabermos usar, por exemplo, esse celular, né, a tecnologia da internet, transmite um culto, pode me deixar eu ouvir uma palavra, eu ouvir o louvor, eu me transmitir também com outras palavras, outras pessoas, né, deixando a palavra de Deus sendo usado para coisas boas, e não para coisas que vai me afastar de Deus, né? Por exemplo, tem crianças que passam da hora que acorda até a hora praticamente que vai dormir no celular. E isso a própria ciência, né, a própria ciência diz que isso está fazendo mal para os olhos, para o crescimento da criança, né? Então, para você ver, se a própria ciência já está dizendo isso, imagine Deus, o Criador da vida, né? Então, nós temos que saber usar todas essas coisas, irmãos. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós temos que ter o domínio próprio. Né? Vai ter um tempo de eu olhar o celular, vai ter um tempo de eu abrir as redes sociais. Eu não posso estar o tempo todo querendo estar nas redes sociais. Isso é para qualquer um, para nós, né? Está buscando o domínio próprio. O domínio que nós temos que buscar para que isso não venha estar em nós o tempo todo, ao acordar, ao deitar, a estar na mesa, na refeição, que é um momento que eu acredito que tem que ser família. As pessoas estão ali mexendo no celular, em vez de estar conversando, estão ali mexendo nas redes sociais, como aqui o próprio autor diz, né? Já não estão mais com o contato físico, estão somente nas redes sociais. Então, que nós viemos aprender, né? Ser despertados por Deus, que nós temos que ter o domínio próprio. As redes sociais não é do diabo, a tecnologia não é do diabo, não. São coisas, eu acredito, ferramentas para nós usar, mas com sabedoria, com domínio. Amém. Muito bem explicado, que a minha esposa vem trazer até nós essa informação, né? Acerca da tecnologia, do culto, né? O culto para Deus. Muitos têm esse entendimento chamado de desigrejados, pessoas que não querem congregar, não querem ir em um determinado lugar, formar uma comunidade cristã para poder professar a sua fé.
nós também não compactuamos com esse tipo de prática, né? Nós queremos deixar claro isso, que a tecnologia ela é essencial, sim, para poder você aperfeiçoar o seu conhecimento, você fazer até mesmo faculdade, cursos EAD, que você faz, você aprende sim com a tecnologia, mas nada é mais importante que a comunhão entre irmãos que professam a fé verdadeira, não uma fé diferenciada, mas a fé genuína no Evangelho e na Palavra de Deus. Essa sim, porque infelizmente existem vários tipos de fé alheia hoje, fé em vários outros tipos de espiritualidade sem ser a Palavra de Deus. Essa nós não, de maneira nenhuma, vamos apoiar aquilo que está contradizendo a Palavra de Deus, mas uma fé genuína, verdadeira, aquilo que a Palavra de Deus está trazendo. Você deve conviver com essas pessoas e aprender com elas. E você também pode passar conhecimento a elas. Então é importante esta convivência. O diabo não quer que o ser humano conviva um com o outro. E também podemos até utilizar, que muitas vezes o diabo usa a tecnologia para isso, para que você não conviva entre as pessoas, entre os irmãos, né? Aquele adolescente, aquele jovem, aquela criança que muitas vezes ela fica fechada, ela não consegue conversar com seus amigos ou seus amiguinhos, porque muitas vezes você pai, você mãe, você permite que esse filho ou essa filha fica no celular. Deixa essa criança para conviver com os outros filhos e outras filhas da idade dele, para aprender, saber o que é a vida, porque você tem que formar o seu filho para que ele possa futuramente saber viver por si e não fingir que, e você também, que você muitas vezes, não, deixa eu concluir, não fingir que o seu filho e que sua filha, né, ele tem que ser intertido por um celular, por um notebook, por um computador, para poder disfarçar e te dar paz. Não, nada disso. Você precisa conviver, você pai, você mãe precisa conviver sim, com o seu filho e com a sua filha. Né? E seu filho e sua filha também tem que conviver com as pessoas da mesma idade, de uma forma assim, não pela rede social, mas sem essas tecnologias, mas também conversando, né? Próximo, fisicamente, que eu estou querendo dizer, né? Próximo, convivendo, aprendendo. E você pai, você mãe, busque a palavra de Deus para ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Então leia, você pai, e você mãe. Você é responsável pela educação do seu filho e da sua filha. Não deixe que o seu filho e sua filha domine sobre você, pai e mãe. Você domina o seu filho. Não é o seu filho ou sua filha que domina você. Você deve dominar o seu filho e sua filha, tá? Você pode corrigi-lo, você tem essa autoridade, a palavra de Deus ela te dá respaldo para isso, desde que seja de forma sábia, não exagerada, para que o seu filho e sua filha possam ir no verdadeiro caminho, o caminho da verdade, o caminho da salvação. Bom, nós vamos encerrar em oração agora. Agradecemos a vocês que compareceram até agora neste momento, né? Você pode ver esse vídeo futuramente, replicando aqui novamente no canal Entendimento da Bíblia, que nós vamos colocar para que você possa acessá-lo. Qualquer dúvida, faça pergunta para nós, deixa nos comentários. Nós até temos agora um WhatsApp, depois nós vamos passar para vocês esse WhatsApp, caso você queira mandar uma mensagem para o WhatsApp, um pedido de oração. E também você é nosso convidado, né? Nós podemos deixar o endereço para você aqui, que nós temos esse trabalho. Nas quartas-feiras, 19h30, né, o culto de louvor e adoração. E agora, domingo, né, a partir das 9 horas da manhã, nós temos esse ensino bíblico, né, da palavra do Senhor. Cada dia podemos aprender um pouco mais da palavra de Deus. É mesmo que nós vamos fazer em oração agora neste momento, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos fez. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, bendizemos o Senhor. Tu és o Deus que nos fortalece, nos dirige, nos orienta. Com sabedoria, o Senhor tem colocado, meu Deus Todo-Poderoso, cada pessoa para poder estar no seu lugar, na ciência também. Nós não vamos recriminar que a ciência é algo muito importante na vida, mas maior que todas as coisas é o Senhor. Porque quem deu conhecimento ao ser humano foi o Senhor. O Senhor que colocou as pessoas para que elas pudessem ter a sua formação, para que elas pudessem ter conhecimento, Pai. E o Senhor, meu Deus, que é o dono do milagre. Pela fé nós acreditamos que no corpo do ser humano o Senhor pode também trazer cura, Pai. Oramos pela cura de pessoas agora. Muitas vezes a medicina ela não tem resposta para essa pessoa, mas o Senhor Deus é o Deus que pode trazer cura, porque o Senhor é o Deus do milagre. Nós cremos de uma forma poderosa, porque a fé que nós cremos em Cristo Jesus, no Senhor Deus Todo-Poderoso,
nos respalda para sabermos que o Senhor é o Deus galardoador daquele que o busca, seja visitando pessoas áreas, fortalecendo, dando conhecimento, entendimento, tudo para a glória e louvor do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus.